Uma pequena garotinha chamada Coraline acaba se mudando para uma casa muito estranha e que me dá muito medo. E bom, nessa casa ela acaba encontrando uma passagem secreta e acaba entrando. Quando ela chega do outro lado dessa passagem, ela encontra uma casa idêntica dela, mas com uma diferença. Lá tem tudo de bom, os pais dela fazem tudo por ela, só que o que é muito estranho é que esses pais têm botões no lugar de olhos. Isso é muito assustador. E eles tentam de todo jeito convencer a Coraline a costurar botões no lugar dos olhos também. Então hoje vamos ver um resumo de Coraline, um filme de terror feito para crianças e que me deixou muitas noites sem dormir quando eu era mais novo. Bom, meu nome é Vitor e o filme Coraline foi lançado em 2009 e ele foi o primeiro filme feito em stop motion, que é basicamente massinha onde eles vão modelando e vão tirando fotos. E colocando essas fotos lado a lado em sequência dá uma sensação de movimento. E esse filme levou incríveis 4 anos para ficar pronto. Credo. Foi o filme stop motion que mais demorou pra ser feito, mas cara, merece uma salva de palmas porque o filme Coraline é muito bom. A vibe de terror é incrível e agora vamos falar sobre ele. Bom, esse filme começa com uma mão muito estranha fazendo uma boneca. E essa boneca é idêntica à Coraline, que é a personagem principal. E desde o início já toca uma música assustadora e também vale mencionar, pra mim, a trilha sonora desse filme é muito boa, é muito incrível e pra um filme infantil coloca muito medo. É uma vibe, é uma energia estranha. Cara, depois que você cresce, você acha muito bom, mas quando você é criança, você fica morrendo de medo. E depois disso tudo, a gente vê a Coraline chegando de mudança numa casa chamada por todo mundo de Palácio Cor-de-Rosa. E aí, como uma bela criança aventureira, uma criança que não tem TikTok, ela sai pra conhecer o quintal, sai pra conhecer... E a nossa querida Coraline tá explorando tudo e tá buscando um poço. Eu quero que você me ajude a abrir um poço. Meu sonho é abrir poço. Furador de poço. E o filme da Coraline é inspirado no livro de mesmo nome do Neil Gaiman. Sim, Neil Gaiman. Que é um livro que eu já li, que eu não gostei tanto na época, mas cara, na minha opinião, o livro é bem melhor. E entre o livro e o filme tem poucas diferenças. Normalmente, quando a pessoa adapta um livro para filme, fica muito diferente, muda muito. Muitos detalhes são cortados, como acontece em Harry Potter, mas aqui não. É muito fiel. Esse filme da Coraline é muito fiel ao livro. Mas vamos seguir aqui no filme. Nessa procura da Coraline pelo poço, ela acaba conhecendo um gato meio estranho. Mas ela nem tem tempo para pensar nele porque ela é atacada por um garotinho Wybe. Que no fim a gente descobre que ele é bonzinho, mas ele é esquisito. E outro detalhe, que outra curiosidade, ele não existe no livro. Ele foi introduzido somente no filme. E só nessa cena inicial a gente já tem uma noção de como vai ser esse filme. Essa vibe de terror, uma música de terror, uma musiquinha muito boa. E é um filme cheio de teorias também. Eu acho que do universo das animações, Coraline é o filme que tem mais teorias. Porque é um filme muito amplo, tem muita possibilidade de ser criadas teorias. E aí a Coraline pergunta ao Wybe aonde está o poço. E ele diz que ela está em cima dele, que se ela pisar mais forte, ela vai acabar caindo dentro dele. Então cadê o poço secreto? Se pisar mais forte, vai cair dentro dele. E ele também fala que esse poço é tão fundo que de dia você consegue ver as estrelas no céu. E existem várias e várias teorias em cima desse poço que pra mim nenhuma faz sentido. E bom, esse garotinho, Wybe, ele é neto de uma senhora que alugou a casa para a família da Coraline. E depois que eles se conhecem, eles voltam cada um para sua casa. E a Coraline fala para sua mãe das experiências que ela viveu, daquele quintal, de como é. E a mãe dela nem liga, a mãe dela não tá nem aí pra nada que a Coraline tá falando. Ontem eu quase caí num poço, mãe. Eu poderia ter morrido. Que legal. E a gente percebe uma coisa, a Coraline tá se sentindo excluída. Os pais dela não dão atenção, não dão amor pra ela. E um detalhe que vale a pena mencionar, que é bem explícito no livro, mas que no filme fica meio excluído, é o seguinte. Os pais da Coraline eram super atenciosos, eram super carinhosos, davam muita atenção pra ela. Mas a partir do momento que eles chegaram naquela casa, eles ficaram esquisitos, ou seja, tem alguma coisa de estranha ali. E outra coisa estranha é que o Wybe, aquele garotinho, manda pra Coraline uma boneca idêntica a ela. E segundo ele achou essa boneca na casa da avó dele. E bom, isso é muito estranho. Se eu fosse a Coraline, eu não aceitava e já ia embora. Olha que coisa esquisita. Mas como ela é criança, inocente, ela nem liga, vai lá conversar com o pai dela, que também não dá ideia pra ela, tá sentado todo torto no computador, igual eu tô aqui agora gravando esse vídeo. E ele recomenda ela sair pra ir conhecer a casa, pra ver quantas janelas, pra ver como que é aquela casa por dentro.
E ela faz isso. E temos uma musiquinha muito boa, uma trilha sonora incrível, enquanto a Coraline está explorando a casa, até que ela acha uma porta um pouco estranha. Essa porta está trancada e ela vai lá, consegue abrir, mas tem um problema. Não tem nada. Essa porta está lacrada com uma parede. Então a Coraline fecha a porta e vai dormir. Até que durante a noite ela escuta um ratinho estranho. Isso aí eu já tinha pegado uma ratoeira. Mas ela não, ela é curiosa e vai atrás dele. E esse ratinho leva a Coraline até aquela porta. Só que agora não tem mais tijolo, mas sim uma passagem. E adivinha o que ela faz? O óbvio, ela atravessa aquela passagem. E nisso ela chega do outro lado e encontra uma casa idêntica à casa dela. E lá ela tem pais idênticos aos pais dela. Só que com uma diferença, esses pais têm botões no lugar dos olhos. E lá eles tratam ela bem, eles fazem comida gostosa, eles entregam tudo que ela não tem no outro mundo. No outro mundo, os pais dela não deixam ela usar TikTok, não deixam ela ouvir funk. Aqui não, aqui tem comida boa, tem TikTok, tem funk, tem tudo de bom. E nesse momento, nem a gente, nem a Coraline tá entendendo muito bem aquilo tudo, quem são aqueles pais, porque ele é tudo melhor, então ela vai dormir. A Coraline dorme e quando ela acorda, ela voltou para o mundo normal, aquele mundo onde é tudo muito chato. E aqui surge a primeira teoria de que a Coraline nunca saiu de lugar nenhum. Nesse momento, ela ainda está só na cama dela, foi tudo um sonho. Não faz sentido, ela realmente foi para lá, mas tem gente que acredita fielmente nisso. E a primeira coisa que ela faz quando acorda é ir ver aquela passagem. E adivinha, tá fechada, tá com tijolo do mesmo jeito que estava no começo. Ela vai lá, conta tudo para a mãe dela. A mãe dela ri, o pai dela ri, ninguém liga pra ela. Ninguém se importa. Então a Coraline decide que vai sair de casa pra conhecer os vizinhos. E o primeiro que ela conhece é o Sr. Bobinski, que é um cara meio maluco, meio estranho, que fala uns absurdos e tem muita conexão com ratos, com camundongos. Segundo ele tá fazendo uma apresentação com camundongos saltadores e não é nada relevante pra história até o momento. Até que, no momento que a Coraline tá indo embora da casa dele, ele fala o seguinte: Os camundongos me pediram para eu te dar um recado. Eles disseram, não passe mais pela pequena porta. E além disso quebrar aquela teoria de que foi tudo um sonho, já é meio estranho e dá pra perceber que aquela porta é esquisita. E depois disso a Coraline vai na casa das vizinhas delas, que são a senhora Forcible e Spink, que são as velhas que não estão batendo muito bem, elas têm vários cachorros, e aí elas dão chá para Coraline. E depois disso elas pegam a xícara de chá para ler as folhas da Coraline. Porque, se você não sabe, algumas videntes, algumas mulheres desse meio místico, elas acreditam que se você tomar um chá, e dependendo do formato que as folhas de chá ficam, isso significa alguma coisa. E na previsão dessas irmãs, elas falam que a Coraline está em perigo, ou seja, está tudo indicando que pode dar ruim, que tem alguma coisa estranha. Mas a Coraline não está nem aí, e adivinha onde ela vai ir de noite. E bom, depois que ela sai da casa dessas senhoras, ela acaba encontrando o Aibe e aquele gato estranho de novo, que ainda vai ser muito importante para a história. E o Aibe fala para ela que, quando minha avó era criança, a irmã dela sumiu nessa casa. Por isso, a minha avó não deixa eu ir aí e tem alguma coisa estranha nessa casa. Ninguém nunca entendeu como que a irmã dela desapareceu. E será que foi naquela passagem por onde a Coraline passou? Vamos ver. Será? E durante a noite acontece a mesma coisa. Um rato vai lá, acaba traindo a Coraline até aquela passagem, e aí a Coraline entra novamente. E daquele outro lado, ela tá tendo amor, ela tem comida e ela tem um jardim incrível que tem o mesmo formato do rosto dela. E tudo que os pais dela não dão pra ela, tudo que ela gosta e que não tem no mundo real, tem nesse outro mundo, com a outra mãe, com outro pai. E bom, lá ela também conhece o outro Aibe, que esse não fala. Ele meio que tem a boca costurada para não falar nada. E a Coraline e o Aibe, que não falam, vão até a casa do Sr. Bobinski, que é aquele cara dos ratos. E lá realmente tem uma apresentação incrível dos ratos. E aquele Sr. Bobinski, que tá esquisitão no mundo normal. No outro mundo, ele tá bonitão, ele é um cara jovem. E assim ele vai lá, faz a apresentação, dá um beijinho na mão da Coraline e quando ela vê, ela foi teletransportada pra cama e vai dormir. E adivinha, quando ela acorda, ela tá no mundo real de novo. E aí a Coraline acorda brava e vai até aquela porta e adivinha, tá trancada, tá cheia de tijolos. E bom, durante a tarde, a mãe da Coraline acaba saindo e deixando ela sozinha em casa. E cara, a gente percebe que os pais dela tratam ela muito mal, mas é o seguinte, como eu já mencionei,
O problema foi aquela casa. Os pais delas tratavam ela normalmente, tratavam ela super bem, mas quando chegaram ali, começaram a tratar ela mal. Isso é o seguinte, aquela outra mãe, a mãe do outro mundo, tá manipulando eles. A outra mãe tá manipulando tudo ali naquele mundo para que a Coraline ache ruim e queira ficar do outro lado. Porque aquela outra mãe precisa da Coraline para viver bem. Não é muito bem explicado por quê, mas ela precisa dela para viver. Então, nesse momento a Coraline não sabe disso, mas eu que sei, nunca mais voltaria para aquele lugar, porque dá um medinho, um lugar meio estranho. E adivinha, agora que a Coraline tá sozinha em casa, adivinha para onde que ela vai? Sim, para aquele outro mundo. E aquele gatinho do Ibe acaba vendo e indo atrás da Coraline. E aqui muitas teorias dizem que é realmente a primeira vez que a Coraline atravessa aquela porta e vai para outro mundo. E assim que ela chega no outro mundo, ela descobre uma coisa: aquele gato consegue falar. Aquele gatinho estranho vai lá e começa a conversar. Explica que, cara, aquele mundo ele sempre consegue visitar, ele sempre consegue ir pra lá, ele consegue entrar e sair quando ele quiser, e ele também avisa a Coraline: ó, esse lugar aqui não é bom, você que é humana, não é interessante você ficar aqui, pra mim tá de boa, eu sou um gato e gato tem 7 vidas, pra mim tá de boa, mas se eu fosse você, eu dava o fora daqui. Você deve ser o outro gato. Não, eu não sou outro nada, eu sou eu. Eu tô vendo. Mas aí ele não liga e vai embora. E aí a Coraline decide visitar a senhora Forcible e Spink novamente. E assim, quando ela chega lá, tá tendo uma apresentação e essas senhoras estão quase sem roupas, levando em consideração que isso aqui é um filme infantil, é bem estranho. É uma apresentação divertida, a Coraline fica encantada, e quando a Coraline sai da casa dessas senhoras, a mãe e o pai do outro mundo acabam encontrando ela e oferecem pra ela ficar lá pra sempre, pra ela não ter mais esse problema de dormir e acordar no outro mundo. E pra ficar lá, ela só precisa fazer uma simples coisa: costurar botões no lugar dos olhos, pra ficar igual eles. Aí ela vê que tá estranho, vê que aquilo não é normal e decide dormir. Porque na cabeça dela, ela vai acordar no mundo normal. Mas adivinha, não é isso que acontece. Ela dorme e acorda ainda naquele mundo esquisito. A Coraline até tenta fugir, tenta sair daquela casa, mas não dá, até porque o mundo é somente aquela casa. Todo aquele mundo foi criado pela outra mãe para que a Coraline gostasse dali. Não existe mais nada, o mundo é só aquela casa. Então ela, percebendo que não tem para onde ela correr, ela decide voltar para casa para tentar passar pelaquela passagem novamente e voltar para o mundo normal. E quando ela chega na sala, a mãe dela tá lá, com umas coisas estranhas, com alguns animais, comendo insetos. E aquela outra mãe acaba crescendo e se transformando em algo muito estranho. Esse é realmente o verdadeiro formato da outra mãe. E depois de uma briga entre a outra mãe e a Coraline, ela acaba prendendo a Coraline no espelho. E dentro do espelho a gente conhece a alma de 3 crianças que essa outra mãe conseguiu pegar. Na verdade, essa outra mãe é chamada de Bela Dama. E essa Bela Dama conseguiu já convencer 3 crianças a costurar botões no lugar dos olhos e pegou a alma dessas crianças para sempre. E a explicação disso é a seguinte: algumas pessoas místicas acreditam que os olhos são os espelhos da alma. E a alma dessas crianças acaba explicando que a Bela Dama vê através da boneca as necessidades das crianças. Ou seja, aquela bonequinha que o Ibe deu, é através dela que a Bela Dama tá vendo tudo que a Coraline precisa. Então ela vai lá e entrega tudo que a Coraline quer pra Coraline querer ficar ali no outro mundo. E depois que a Bela Dama costura botões no lugar dos olhos, já era. A criança tá presa, tá sem alma. A Bela Dama rouba a vida de qualquer criança. Inclusive da irmã da avó do Ibe, foi isso que aconteceu. A Bela Dama conseguiu raptar aquela criança para o outro mundo. E essas outras crianças acabam pedindo para Coraline encontrar os olhos delas através daquele mundo para ela procurar para que eles possam se libertar. Mas justo nesse momento o Ibe chega lá e salva a Coraline de dentro do espelho. E ele ajuda ela a fugir, leva ela para a passagem e graças ao bom Deus, graças ao universo, a Coraline consegue fugir. E aí a Coraline volta para o mundo real, mas tem um problema: os pais dela sumiram. Ela sai buscando, procura em todo lugar, vai até na casa da senhora Forcible e Spink, eles não estão lá também. Só que aí elas dão um amuleto que, segundo elas, é para Coraline conseguir encontrar coisas perdidas. Então a Coraline vai lá, dorme fofinho, ela arruma os travesseiros pra ficar parecendo com o pai e com a mãe dela, mostrando que ela sente falta. Até que durante a madrugada o gato acorda ela e mostra que os pais delas estão presos dentro de um espelho. Então ela precisa voltar a outro mundo e ela volta.
ela volta àquele mundo estranho. E lá a gente vê a real face da bela dama. Que ela é meio que parecida com uma aranha, ela é um pouco estranha. Ela dá uma sensação de medo, dá uma sensação de cagaço absurdo. E assim que a Coraline chega lá, ela propõe um jogo à bela dama. O jogo é o seguinte: se eu encontrar a alma das crianças e os meus pais, eu vou embora. Mas se eu não conseguir encontrar, eu fico e você pode costurar botões no lugar dos meus olhos. E sim, a bela dama aceita e aí a Coraline sai para procurar tudo para ela poder ficar livre. E usando aquele amuleto que as velhas deram para ela, ela acaba encontrando um par de olhos no jardim. Depois ela encontra um par de olhos na casa daquelas velhas. E o terceiro par de olhos ela encontra na casa do Sr. Bobinski. Agora que ela já conseguiu a alma das 3 crianças, ela só precisa encontrar os pais dela. Então, aí vendo que não tem opção, ela decide voltar para casa, para aquele lugar onde a bela dama está. E assim que a Coraline chega na casa, ela já encontra os pais dela preso dentro de um globo de neve, mas ela percebe a seguinte coisa: a bela dama tá com uns papos estranhos e ela não vai me deixar embora. Então a Coraline é infiel ao seu gato e taca aquele gato bem na cara da bela dama. E fica brava, fica bolada e cria uma espécie de teia que tenta prender a Coraline. E a Coraline consegue fugir e trancar a bela dama naquele mundo. E depois disso a Coraline volta ao mundo real, ao mundo normal. E aí os pais delas estão lá normalmente, eles não sabem de nada que aconteceu, eles não têm memória de que ficaram presos, e eles voltam a tratar a Coraline como eles tratavam sempre. Eles voltam a ser atenciosos, voltam a tratar ela bem, e isso é lindo de se ver. Só que durante a noite, aquelas almas que a Coraline conseguiu libertar avisam ela que a bela dama ainda está viva e está buscando a chave para abrir aquela passagem e passar para o mundo de cá. Eles também explicam que só existe uma chave, e essa chave está com a Coraline. Então a Coraline decide jogar aquela chave no poço. Só que enquanto ela estava indo fazer isso, uma mão daquela bela dama ataca a Coraline. Sim, a mão conseguiu fugir. E nesse momento o grande herói aparece lá, o Aibe. Ele chega lá, consegue quebrar a mão, e aí a Coraline e o Aibe jogam dentro daquele poço gigantesco a chave e aquela mão quebrada da bela dama. E agora sim, eles estão presos para sempre, e nunca mais aquela mão vai sair, nunca mais alguém vai achar aquela chave. E a gente tem um corte, a gente vê que no outro dia tá todo mundo feliz, o mundo voltou ao normal, tá tudo numa boa, tá tudo alegre. Coraline tá tomando limonada, tá vendo TikTok, tá dançando funk. E numa cena final a gente vê aquele gato sumindo, passando por um portal e indo de volta ao outro mundo. O que levanta várias e várias teorias de que a Coraline nunca saiu do outro mundo, ela ficou presa lá pra sempre. Teoria que não faz sentido até porque o gato menciona que ele consegue ir e voltar daquele mundo quando ele quer. E esse é o fim do filme. E o filme Coraline é um filme magnífico, é um filme incrível e que eu gosto muito. Eu gosto bem mais do que o livro, coisa que é rara. Embora eu acho que seja um filme muito bom, um filme realmente muito divertido, ele tem um potencial que poderia ser mais explorado, mas comigo esse filme tem nota 7. Agora eu quero que você comente aí outros filmes que você quer ver aqui no canal, outros filmes que você quer que eu comente, e também deixa o like e se inscreve e assiste esse outro vídeo que eu tô deixando aí na tela, que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por assistir esse vídeo, o meu nome é Vitor e eu vou ficando por aqui.